Abertura. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 27 de agosto de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1673, 4 páginas, 45 logias e 10 máximos. O tema, quebra qualitativa. A especialidade, perdologia. Esses dias teve gente perguntando sobre perdologia, o Divide está aqui hoje. Foi? Agora, a quebra qualitativa é a ação ou resultado negativo de romper com a qualidade cosmoética da excelência de algum hábito, costume, uso, padrão, prática, modelo ou método funcional e eficaz para a evolução da consciência ou do próprio grupo evolutivo. As perdas geradas pelas quebras negativas. A perda gradativa do ritmo de trabalho. A diminuição do ímpeto motivacional inicial. A frenagem na velocidade cruzeiro. O esfriamento da máquina somática. A desistência das autodecisões prévias. O acovardamento perante os obstáculos. A quebra pelo não atingimento da meta esperada. E por aí vai. Eu li só uma parte aqui do processo dentro da fatologia. Eu quero lembrar que eu já falei muito aqui sobre esse tema, sobre o processo da pusilanimidade. Que a pessoa, o caso todo é assim, a pessoa teve o curso intermissivo e ela está com um bom projeto de execução da programação existencial. Ela vem, a hora que ela assume a condição, ela tem contato com a conscienciologia, ela então abre o jogo e começa, deslancha. Na hora que ela deslancha, começa a levantar a poeira, e o povo do passado, que a conheceu, etc., tal, e que são, às vezes, credores, vem fazer pressão em cima dela. Ela começa a medrar, a ter medo, a medorreia. Isso dá pusilanimidade, todo aquele esforço, a motivação, tudo cai. E isso é que é a quebra qualitativa de manifestação ou de função. Você está entendendo? Agora, aqui eu estou dando detalhes do assunto. Entre esses detalhes, tem 24 categorias de quebras dignas de observação, pesquisa, priorização e, em certos casos, de evitação ou retificação por parte da consciência intermissivista. Isso está na Caracterologia, página 7. Agora, na Remissiologia, nós temos 15 itens que nós chamamos atenção. Alerta consciencial, alternância de tarefas, escala das prioridades evolutivas, quebra de regras e ruptura do equilíbrio. Agora, a frase enfática. No desenvolvimento da execução satisfatória da programação existencial, o ideal é a consciência lúcida viver atenta à qualidade e às causas das quebras dos altos esforços e desempenhos. Você admite ocorrer quebras qualitativas nos próprios trabalhos interassistenciais? Por quais razões? É muito importante essa pergunta aí, é bem adequada para as coisas. Agora, pergunta. Desconfio de uma certa amiga que já usou muitas drogas ilícitas, seja portadora de macrosoma, pois é muito forte física e energossomaticamente e também é linda. As pessoas que tentavam acompanhá-la nos seus processos de festas e loucuras do passado se davam mal. Agora, felizmente, depois da sua gravidez e dar luz ao seu filhinho, me parece que parou. Só falta largar o tabagismo que fez durante a gestação. Ela melhorou porque a pessoa com a gestação, a mulher emburrece. Ela fica meio vegetal. Por isso que ela melhorou. Isso não quer dizer que melhorou, não. Precisa de ver depois, 6 meses depois da gravidez, ela começa a recuperar. 6 meses de idade da criança, já mostra-se que ela também vai voltar um pouco. Será que algumas consciências que têm macrosoma entram nessa vida porque não sabem gerenciar tanta potencialidade, desviando-se totalmente da sua proex?
Por que ganhar o macrosoma afinal? Olha, o macrosoma às vezes é dado apenas para fortalecer a pessoa na programação existencial dela, que é ainda, vamos dizer, jejuna, está começando, engatinhando, etc. Então, é mais suave. Às vezes, o caso dela pode ser justamente isso. Pode ser, sim. Se a vida intrafísica de uma consciência foi assistencial, sem quebras qualitativas, porém, ao dessomar, ela ficou estável para a psicose, podemos, através da TENEPS ou em trabalho de curso de campo, ajudarmos essas consciências a recuperar a lucidez, a ponto de fazer a segunda dessoma e nessa mesma intermissão serem alunas do curso intermissivo? Nesse caso, a consciência pode sair da condição parapsicótica à intermissivista em uma única intermissão? Caso isso seja possível, com qual frequência o senhor já viu tal fato? Olha, isso realmente ocorre. Agora, o percentual é menor do que a média, isso é abaixo da média. Porque os evoluciólogos, eles olham os detalhes da coisa e acertam o problema por aí. Mas a maioria que vai fazer curso intermissivo, quase sempre já passou para a segunda dessoma. Isso, então, é exceção mínima. Há mais de 6 meses estou desempregada e acredito que seja o ponto para eu estar sendo assediada. Pois, já há alguns meses comecei a ter ansiedade e angústia fora do normal e nas últimas semanas a situação se agravou, a ponto de eu ter pensamentos autodestrutivos. Medo, autopiedade, autoculpa, fraqueza, falta de esperança, ideias agressivas. Diante disso, gostaria de saber o que posso fazer para ter um resultado imediato diante dessa situação. É recomendável tomar medicações para baixar o estresse e a ansiedade ou apenas com a instalação do EV o suficiente para desassediar? Não, nesse caso o ideal é você consultar o especialista, tomar remédio e praticar o EV. Não deve parar com nada, o remédio não deve parar, não. Me sinto muito mal, cefaleia, náuseas, aumento da pressão intracraniana quando a minha dupla faz arco voltaico em mim. Às vezes tenho de deitar e esperar passar os sinais e sintomas desconfortáveis. Sua energia é densa, forte, intensa e eu não consigo nem relaxar. Não sinto desconforto quando outras pessoas fazem arco voltaico em mim. Por que sinto tanta pressão intracraniana e tanto desconforto? Fazemos arco voltaico dia sim, dia não, para treinar. E sou sua principal cobaia, já que sou bastante sensitiva. Help, please. O caso todo é o seguinte, vamos examinar. Aí pode ser 2 fatos que a pessoa tem que examinar. Primeiro, que ela, a pessoa que está recebendo o arco voltaico, está tendo resultado justamente com o marido, porque ele tem mais energia. Então, isso é o lado dela. Agora, o lado dele, pode ser que as intenções dele não sejam boas na hora que está fazendo isso. Precisa ver o que ele pensa, o que ele reage. Porque o arco voltaico não é para deixar a pessoa sempre, invariavelmente, em desconforto. Tem que dar conforto. Então, ou ela está errada, ou ele está errado, ou os dois estão errados. A primeira coisa tem que ver quais são as querelas existentes entre o casal, como é que é. Agora, do meu ponto de vista, eu acho o seguinte, você deve arranjar pessoas que façam o arco voltaico, que você sinta bem, mas que você sinta o arco voltaico. E pare com esse arco voltaico do seu maridinho. Explique isso tudo para ele. Essas coisas têm que ser tudo abertamente. Agora, a pessoa, esse agora é que vem o terceiro golpe, é o golpe de morte. Presta atenção só, que isso aí não foi pensado ali também, é o golpe. Na hora que você descobrir uma pessoa que faz o arco voltaico, você sente energia, essa pessoa vai fazer arco voltaico nele. E aí vocês 3 vão estudar os arcos voltaicos de cada um. Eu estou dando a dica, essa é a última, que é o melhor que tem. Porque assim tira tema. A terceira pessoa que chegar vai ver de que lado que é que vai pender. Tem que ouvir a opinião dessa pessoa também na questão do arco voltaico. Agora, ó, tudo isso é importante que a nossa amiga aqui entenda que arco voltaico
é feito como uma terapia positiva. Ele pode trazer desconforto quando está começando. Mas se, por exemplo, está fazendo dia sim, dia não, já faz algum tempo, e você não sente bem, está tudo errado. Tem alguma coisa muito séria atrás disso. A primeira coisa, você tem assédio sério? Ele tem assédio sério? Who knows? É preciso saber isso aí. Essas coisas têm que ficar bem esclarecidas. Você falou no caso aí que ele e ela, os dois poderiam estar errados. Ele na questão das intenções. E como que seria a postura errada dela nesse caso? O que poderia estar errado? Postura errada? Por exemplo, alguma coisa que ela guarde uma mágoa e na hora do voltar que ela pense naquilo. Ela traz os assediadores na hora contra o marido. Ela vai se sentir mal, porque os assediadores vão ter pleno domínio do campo energético. O problema é o campo energético jamais ser dominado por assediador. No caso aí, está vendo alguma coisa? Está na cara. Tem boi na linha, e às vezes é uma manada. O que você queria? Sim, professor Waldo. Fatologia, por exemplo, tem vários itens que são mais bem de equilibriologia. O quê? Equilibriologia. Sim, por exemplo, os últimos sete linhas. O que você quer? Equilíbrio. Eu pergunto, por que não é neutro o tema? Se tem não, ele é nosográfico porque positivo. o que dá mais é a quebra qualitativa negativa. Quebrou tudo. Se quebrou, não pode ser neutro. É patológico. Quebra, você sabe o que quer dizer quebra? Mas, é diminuição, é perda. Por isso que é da perdologia. Mas, por exemplo, a quebra dos hábitos mentais. Não, aí eu tenho vários tipos que eu mostro. Mas o que bate na história, que interessa, é o nosográfico de vidas pusilânimes. É muita gente pusilânime aí. Durante aqui, quando nós tínhamos uma cooperativa aqui, que a gente começou há 13 anos, isso era um problema aqui. Todo dia tinha gente com esse processo. Os que ficaram agora é porque superaram o processo. Né? Vocês lembram como é que era? Aquela época que teve uma temporada que só tinha 29 pessoas aqui que ajudavam a gente. Escuta, eu quero depois, você não vai embora não, que eu quero acertar minhas contas econômicas financeiras com você. Mas você acha que paga aquilo tudo? Tem 13 mangas, fora as broas. É muita coisa. Olha lá. Eu quero dormir em paz essa noite. Tá. Agora, estou tentando criar o hobby da leitura ao estilo do professor, mas ainda não tem nenhuma técnica de leitura, porque eu falei que me perguntaram qual é o meu hobby, falei, talvez seja o maior, é leitura. O professor poderia explicar as suas técnicas de leitura, principalmente as que assinalam completamente o livro? Olha, meu caso é isso o tempo todo. Aqui, deixa eu só pegar aqui. Olha só como é que fica. Então, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, onde está escuro é a página. Agora, olha aqui. Não dá para ver. Não dá para ver bem, não. Tem que encaixar, olha. Eu estou estudando aí e tem uma listagem. Deixa eu mostrar a listagem. Isso eu só comecei, hein? Isso é o início do livro. Olha uma página do livro. Só a página. Ó. O que é que eu estou escrevendo aqui? Eu estou fazendo um processo sério para ver a técnica da pessoa no livro. Pensamento comum cotidiano, o discurso cotidiano, a linguagem cotidiana, a teoria popular, a ciência primitiva, o senso comum, o senso popular, o linguajar cotidiano, a crença cotidiana, o raciocínio cotidiano, o conceito cotidiano, o esquema cotidiano e a visão popular. Não fica pensando que eu estou repetindo, não. Ele escreveu isso tudo, está tudo aí nesse livro. O cara vai e volta, não preciso te falar qual é o estilo aqui, o que é que o cara é, né?
Vocês já viram, né? O que ele é? Filósofo, está na cara. Filósofo, o que é? Enchedor de linguiça. É a fábrica de linguiça. Então, eu estou pegando que o livro tem certas ideias. Então, eu estou estudando se essa linguiça é feita com carne de porco, se é feita, por exemplo, com peito de peru, como é que é, se vê o tipo de linguiça que o cara está fazendo. Mas isso é um fato. Agora, ó, é um monte de página marcada. Outra coisa, de vez em quando tem isso aqui, ó, os estudos são meus, minhas técnicas. Professor. Como é que é? Aqui. Olha aqui, ó. Aqui tem um raio, caiu um raio. Agora aqui, ó. Tudo isso são técnicas minhas de anotação. Olha aqui, ó. Professor. Quando tem isso aqui, é porque tem algum confronto, algum cotejo. Quando tem isso aqui, ó, é porque tem erro, quase sempre divido. Por exemplo, aqui, ó, tá. Vou ler para vocês, para não falar qual é o cacófato. Ações resultam de escolhas feitas pelos agentes e são, em geral, reguladas por razões. Vocês já viram, né? E por aí vai. Está cheio. Olha aí, ó, as páginas todas, como é que são. Tudo é desse jeito. Então, precisa de ver o que faz. Agora, uma coisa muito interessante, é que essa aqui até é bom mostrar. Olha aqui, ó. E coisas do gênero. 2. E coisas do gênero. Isso foi traduzido, tá certo? 3. E coisas do gênero. A pessoa não fala nem etc., outras coisas, e quejandos ou nada. O tradutor sempre colocou e coisas do gênero. Eles acham que isso aqui tem base espanhola. Isso é editora Amadras. Então é interessante. Agora veja, a primeira coisa que você tem que fazer no hobby da leitura é criar um código pessoal. Hein? Viu? Professor. Não estou cobrando nada. Professor, Sim. Aproveitar para divulgar, então, o Heterocrítica, que dentro do Quando Heterocrítica vai ser agora dia 4 e 5 de setembro. Tá? E dentro do Heterocrítica eles dão todas essas suas técnicas. Não é isso. Eu criei esse curso de propósito, me deu um trabalho danado. E hoje tem 2 professores fora de série que tomam conta dele. Vale a pena prestar atenção. É o Loche e o professor Antônio. Agora, então, você está... Para começar, a situação é essa. O mais a gente tem que interpretar depois. Agora, ó, com todas as escritas, eu tenho caneta e tenho papel no meu bolso. Eu não uso mais laptop porque eu trabalho o tempo todo com o computador de mesa, o desktop, então é um problema. Por exemplo, hoje, ó, nós estamos agora 12 horas e 48 minutos. Adivinha quantas horas eu já trabalhei no computador hoje? Eu sei porque a hora que você chegou lá pouco antes, eu tinha feito o cálculo. Quantas horas vocês acham que eu trabalhei hoje? Aqui, ó, 12 horas e 48, são 13 horas. Quantas horas eu trabalhei no computador? 8 horas. 7 horas eu trabalhei hoje. Quase acertou. Quer dizer, não é fácil. Agora, ó, ontem, como sempre, eu vou dormir lá para 7 horas, 7 e meia, 8 horas. Então, eu já fico, eu levanto com a corda toda. Levanto para comer o computador, engolir e tal. Entende? Então, às vezes dá. Agora, de manhã, como eu não disse, eu peguei o computador e comecei a trabalhar. É tanto que eu fiz mais verbete lá. Tal. Ainda tem mais um para acrescentar. Entende? Valdo, só no caso dessa pergunta, você disse que o autor, quando é filósofo, você faz mais anotações, é isso? Não, nem sempre. Não. Eu anoto quando o autor erra muito, é boboca, ou quando ele é fora de série, que ele enriquece a cognição da gente. Aí é que eu anoto muito. Agora, se ele tem qualquer particularidade especial que chama atenção, do ponto de vista didático, ou para a gente aprender, ou para fazer uma enumeração, eu leio com mais calma e anoto tudo. Agora, a anotação comigo é tudo. Tem anotações brabas. Aqui, ó. Eu estou com outro aqui, mas esse aqui não é para mim.
Eu preciso entregar isso para a nossa amiga Ivone. Quem é que vai descer lá hoje? Vai? Você vai descer? Você entrega para a Ivone. Agora, ó, põe lá para mim e fala com ela para fazer esse livro aqui, porque ele é grandinho. Ele tem mais de 500 páginas. Agora, veja bem, esse é um dos maiores intelectuais do século XX. O nome dele é Norberto Bobbio. Você sabe, é um grande jurista, uma grande personalidade. Esse cara era filósofo. Agora, ele escreveu esse livro aqui, que é O Filósofo e a Política, que é uma antologia dos trabalhos dele. Agora, aqui, ó, o que é que eu mostro sobre ele? Só para vocês terem uma ideia. Isso aqui também é bom. A moça vê, ó. Geralmente, isso aqui é a página final. Essa página final, às vezes, é terrível. Eu estou falando aqui, ainda não li tudo, não, estou na metade do livro, mas ele está me ajudando demais. Esse livro é ótimo. Eu quero que ela faça lá o fichamento, porque eu vou citar num negócio sério de política que eu estou escrevendo. Sabe o que é? Eu acho que eu não passei para vocês, não. Isogênese. Vocês sabem o que é? Alguém aí sabe o que é isogênese? Então vocês vão ficar sabendo depois com o verbete. Agora aqui. O que é que eu anotei sobre o Bobbio? Não cuidou da forma, descuidou do megafoco evolutivo, sofria da dispersão intelectual, viveu sem filosofia própria. Esse homem era uma cabeça, mas era dispersivo, mesmo como advogado, jurisconsulto, uma das maiores cabeças do século XX. Mas era muita coisa, ele não parava em parte nenhuma, ele não fixava o problema dele, ele mesmo reconhecia isso. Agora, ele foi filósofo, jurista, político e historiógrafo, o tempo todo. O Bobbio é fora de série. Agora, ó como é que estão as notas desse livro. Agora, para mim me interessa, porque eu descobri umas coisas que ele está falando aqui, que não é fácil. Estou procurando isso há muito tempo, que é a isogênese, que é um negócio seríssimo. Para mim, por causa da democracia pura. Isogênese. Você descobriu aí o que é isogênese? O seu dicionário tem? Ah, não tem não? É mesmo, né? Isogênese é o seguinte, é o processo, você sabe lá, qual que é o terceto da Revolução Francesa? Liberté, égalité, fraternité. Agora veja, o segundo que é o sério, que é igual a igualité, que é a igualdade. A isogênese é o princípio pelo qual todo mundo nasceu igual, entende? Com as mesmas possibilidades, etc. Quer dizer, a gênese. Então, isso é muito importante. Agora, eu estou falando sobre a isogênese dentro do processo da democracia pura, que é o que nós estamos colocando aqui. Eu tinha que escrever sobre isso. E outra coisa, esse verbete meu é violento. Só para você ter uma ideia, o detalhinho dele tem 18 máximos. Entende? Só isso aí já... Geralmente, no detalhinho, tem 22 sessões. Se ele tem 18, só tem 4 que não tem, a média. É terrível. Eu queria entender melhor esse conceito da isogênese, porque, na verdade, a gente nasce com backgrounds diferentes existenciais, né? Diferentes... Como assim? Não, a gente tem diferentes bagagens evolutivas. Nós todos somos iguais em direitos e deveres. Sim. Mas nós somos diferentes em experiência. Sim. A isogênese está no primeiro ponto. Entendi. Nós somos iguais. Sim. Em direitos, constituições, perante tudo. Por isso que a democracia ela tem que ser feita do jeito que é. Não é a democracia representativa, mas aquela democracia que o próprio povo se represente. Aí vem as pessoas e falam, é demais, se tem um local que tem 5 milhões de pessoas, como é que esse povo vai governar? Tudo ao mesmo tempo. Aí começa todas as falácias sobre o processo. É assim que eles desviam com a democracia. Agora, estou tentando explicar isso tudo com detalhes, mais do que o Bob falou. Bob andou explicando muito disso. Porque o Bob era muito bom. Ele ia, voltava, chamava coisa, tornava a voltar, etc. Mas uma cabeça. Agora, o homem raciocinava claro. Isso é raro. E outra coisa, ele era italiano, né, gente? Não é fácil. A Itália, o povo pensa tudo em outras coisas, né?
Está sempre pensando naquilo e outras coisas mais. É ou não é? Mas é ou não é? O caso dele, todos esses filósofos que, além de filósofos, mexem com direito, com isso, com aquilo, eles escrevem melhor também. Escrevem, sim. É verdade. Agora, o Bob era uma cabeça. Os caras vêm me falar, o que é que eu devo estudar em matéria de política? Eu falo assim, primeiro começa pelo Bob. Depois a gente escreve, vamos conversar o resto. É a primeira coisa. Agora, esse livro dele aí é um pupurri que eu não conhecia. São coisas escritas em diversos lugares e tal. Vale a pena. E é sobre política. A política, a filosofia. Esse qual é o nome? Porque eu já tenho vários dele, né? Bob, lá. Inclusive aquele intelectualidade. Esse aí é um que eu não li. Esse eu não li. Escapou. Mas qual o nome dele, por favor? Está lá, ó, com ela. Agora aqui. Poderia comentar um pouco sobre a biografia do Apolônio de Tiana e por que ele se mostrou mais evoluído que o J. Cristo? O caso é o seguinte, tudo que o J. Cristo fez, ele fez mais e com mais repercussão do ponto de vista de gente, de melhoria, de evolução. Outra coisa, ele viveu muito mais do que o Jesus Cristo. Então, só isso aí. E outra coisa, ele rodou por tudo quanto é lado, ajudando os outros. Ele fazia assistência sem parar. O homem é uma fera, o Apolônio. Em relação com Jesus Cristo, põe aqui debaixo. Não dá. E não se deixou matar. Jesus Cristo, ele talvez tenha vivido no máximo 35, 36 anos pelos cálculos que eles fizeram. Esse homem viveu quase que 90. Até quase 3 vezes ele. E um detalhe é que ele não se deixou matar também, né? Não, ele não se deixou matar, ele viajava. Viajava muito. É a técnica do Galileu, minha técnica também, porque eu, quando eu pude, aqui eu lembro lá do negócio da China, eu estava fugindo. Eu passei uma noite que até hoje eu tenho a rememoração daquilo, uma noite escondido no meio dos arbustos, esperando para ver o que ia acontecer, até aparecer alguma alimária com os carros, aquele troço todo, para poder escapar do lugar. Não é fácil, não. Então, precisa de você ler tudo sobre o Apolônio, que não tem nada. O tudo dele equivale a nada, que é muito pouco, porque esquemado tudo. A Igreja Católica não deixou. A padraiada não quis deixar para elevar Jesus Cristo para ser o ídolo, né? Criar um ídolo artificial. Jesus Cristo, como diz o nosso amigo, é um ídolo artificial. Foi criado no tapa. Qualquer pessoa pode aplicar o arco voltaico? Existe algum pré-requisito? É necessária alguma preparação antes, assim como acontece na TENEPS? Posso aplicar em mim mesmo? O caso todo é o seguinte, qualquer pessoa pode aplicar o arco voltaico, mas agora é preciso de ter boa intenção, dominar o processo da energia, ver o que a pessoa quer com isso. Olha o caso do maridinho com a senhora. A gente não sabe se a culpa é dele, nunca se sabe, ou se a culpa é dela. Alguma coisa tem aí atrás, isso não está correto. Precisa de ver. Agora, aplicar em você, isso não precisa. Se você tem o estado vibracional, ele já faz tudo isso, mega euforização, instalação de campo, tudo começa pelo estado vibracional. Agora, gente, eu vou ler para vocês alguns dados de 2 páginas de um médico sobre Alzheimer. É uma das coisas mais sérias que tem. Pela minha experiência disso e a minha experiência comigo, que eu tenho 78 anos. Eu estou no meio desse caso que ele está falando aqui. Mas eu não tenho Alzheimer, pelo menos ninguém aí me deu. Vocês acham que eu tenho Alzheimer? Então, agora veja. Isso é impressionante. O nome do médico é Arthur Riven. Isso foi publicado no Estado de São Paulo no dia 3 de fevereiro desse ano. Agora, o Alzheimer pelo paciente médico. Eu vou ler só en passant, pupurri da história. Sou médico aposentado e professor de medicina e tenho Alzheimer. Antes do meu diagnóstico, estava familiarizado com a doença, tratando pacientes com Alzheimer durante anos, mas demorei para suspeitar da minha própria aflição. Hoje, sabendo que tenho a doença,
consegui determinar quando ela começou há 10 anos, quando estava com 76. Quer dizer, se foi 10 anos, ele está com 86 agora. Eu presidia um programa mensal de palestras sobre ética médica e conhecia a maior parte dos oradores. Mas, de repente, precisei recorrer ao material que já estava preparado para fazer as apresentações. Comecei, então, a esquecer nomes, mas nunca a fisionomia. Esses lapsos são comuns em pessoas idosas, de modo que não me preocupei. É justamente o que acontece com os remédios que está acontecendo comigo. Isso acontece. Você não esquece o conteúdo. Você esquece a forma. Os nomes vão embora. Então, é a memória nominativa que estoura em primeiro lugar. Nos anos seguintes, submeti-me a uma cirurgia das coronárias. E mais tarde, tive 2 pequenos derrames cerebrais. Isso deve ter piorado o problema dele. Meu neurologista atribuiu os meus problemas a esses derrames, mas minha mente continuou a deteriorar. O golpe final foi há 1 ano, quando estava recebendo uma menção honrosa no hospital onde trabalhava. Levantei para agradecer e não consegui dizer nenhuma palavra, uma palavra sequer, nada. Quer dizer, isso aí já é Alzheimer mesmo, brabo. Minha mulher insistiu para eu consultar um médico. Meu clínico geral realizou uma série de testes de memória em seu consultório e pediu depois uma tomografia, a PET, que diagnostica a doença com 95% de precisão. É mais ou menos isso mesmo hoje, Comecei a ser medicado com Aricept, que tem muitos efeitos colaterais. Eu me ressenti de 2 deles, diarreia e perda de apetite. Todos esses remédios são igual os da estatinas, o processo contra colesterol. Eles dão diarreia na pessoa. Lembro um dia que eu cheguei aqui e falei, eu estou tomando 7 remédios, 6 deles dão diarreia. Entende? Agora, a gente tem que segurar e ver, que às vezes começa só, depois aquilo acalma. Ou senão, de vez em quando, dá aquelas descargas esporádicas, eventuais. Aí você se sente o máximo, porque emagreceu, você pode comer muito depois. Eu já estou dando a dica da parte boa do assunto. Entendendo? Agora, isso é muito importante. Por isso que eu falo, só deve pesar depois que você foi ao troninho. Só se pesa depois disso. Agora aqui. Meu médico insistiu para eu continuar. Os efeitos colaterais desapareceram. E comecei a tomar mais um medicamento, Namenda. Esses remédios, em muitos pacientes, não surtem nenhum efeito. Fui um dos raros felizardos. Em 2 meses senti muito melhor e hoje quase voltei ao normal. Demoramos muito tempo para compreender essa doença, desde que o Alois Alzheimer, médico alemão, estabeleceu os primeiros elos no início do século XX entre a demência e a presença de placas de emaranhado de material desconhecido. Hoje sabemos que esse material é acúmulo de uma proteína chamada beta-amiloide. A hipótese principal para o mecanismo da doença de Alzheimer é que essa proteína se acumula nas células do cérebro, provocando uma degeneração dos neurônios. Hoje, há alguns produtos farmacêuticos para limpar essa proteína das células. É isso aí que tem. Então, hoje já tem coisa que a gente já pode começar a confiar. É o que o homem fez. No entanto, as placas de amiloide podem ser detectadas apenas numa autópsia, de modo que são associadas apenas com pessoas que desenvolveram plenamente a doença. Não sabemos se esses são os primeiros indicadores biológicos da doença. Mas há muitas coisas que aprendemos. A partir da minha melhora, passei a fazer uma lista de insights que gostaria de compartilhar com outras pessoas que enfrentam problemas de memória. Tenham sempre consigo um caderninho de notas e escreva o que deseja lembrar mais tarde. Bidu. Não está falando já de uma. Isso aí é bobagem. Mesmo as pessoas que não têm nada na cabeça, eles estão usando isso. Quando não conseguir lembrar de um nome, peça para que a pessoa repita, então escreva. Está certo. Leia livros. Faça caminhadas, a esteira aeróbica. Dedique-se ao desenho e à pintura. Isso aí é o processo da escrita, mesma coisa. Pratique jardinagem, é uma boa. Faça quebra-cabeças e jogos. Experimente coisas novas. Organize o seu dia. Adote uma dieta saudável, que inclua peixe 2 vezes por semana, frutas e legumes e vegetais, ácidos graxos e ômega 3. Não se afaste dos amigos e da sua família. É um conceito que aprendi a duras penas.
Temendo que as pessoas se apiedassem de mim, procurei manter a minha doença em segredo. Isso significou me afastar das pessoas que eu amava. Mas agora me sinto gratificado ao ver como as pessoas são tolerantes e como desejam ajudar. Um médico desse, que atendeu todo mundo, o cara está desse jeito, todo mundo deve estar de olho, né, a favor dele. Agora, a doença afeta 1 em cada 8 pessoas com mais de 65 anos. Quer dizer, eu sou dos 7 que não foram pegos, eu estou com 78. E quase a metade dos que têm mais de 85, isso eu não sei, só daqui, se eu viver, daqui 7 anos eu posso falar para vocês. A previsão é que o número de pessoas com Alzheimer nos Estados Unidos vai dobrar até 2030. Quer dizer, tem 19 anos, então. Sei que, como qualquer outro ser humano, um dia vou morrer. Assim, certifiquei-me dos documentos que necessitava examinar e assinar enquanto ainda estou capaz e desperto. Coisas como deixar recomendações por escrito e uma ordem para desligar os aparelhos quando houver chance de recuperação. Procurei assegurar que aqueles que amo saibam dos meus desejos. Quando não souber mais quem sou, não reconhecer mais as pessoas, ou estiver incapacitado, sem nenhuma chance de melhora, quero apenas consolo e cuidados paliativos. Ele não está falando para fazer crematório, né? Eu já pedi para vocês, meu negócio é cremar. Se me enterrar, eu vou sair e bem lá atrás. Agora, ele foi clínico geral emérito da Universidade da Califórnia. Esse artigo foi publicado originalmente no Los Angeles Times. Gente, isso é o máximo. Matéria de Alzheimer é a melhor coisa que eu vi até agora. Podia perguntar para ele... O nome dele é Arthur Riving. Arthur, igual meu filho, com TH. Riving, é do jeito que pronuncia. R-I-V-I-N. A mamãe tem Alzheimer. Mas ela ainda não está assim... mas ela precisa tomar remédio. Não, ela toma o Exelon, que é um remédio muito moderno, que ela não toma. São adesivos. Aqui, ó, nos Estados Unidos, ele tomou Aricept e Namenda. Agora, esse Exelon, ele não é remédio para ingerir, é um adesivo que se coloca na pele. Mas seria bom experimentar isso aqui. Aricept e Namenda. Deu certo lá para ele, pode ser que dê certo. O Exelon, ele paralisou, sabe, a evolução da doença. Quantos anos ela tem? Ela tem 84, para 85 agora. Mas o que foi aí, ó, Capitânia? Isso, é a questão do nosográfico, professor. Sim. Aqui, olha, por que não seria neutro? Porque, deixa eu apresentar, já falaram isso? Ela. Mas aí eu tenho... Ela, a Cris, está faltando uma aqui. Mas, professor, olha só. Tem a nossa amiga Sandra. Posso? Pode falar, eu estou ouvindo. Toda a remissiologia, a maioria são verbetes, neutros e homeostáticos, nenhum nosográfico. Quando o senhor coloca aqui a listagem da caracterologia... Vocês devem entender que eu jogo com as coisas para a pessoa ver os 2 lados, 3 lados, 5 lados, 1000 lados. Mas então, na caracteriologia também tem possibilidade de neutro. Na exemplologia. É uma opção de coisa neutra. O ideal seria que o presidente fosse neutro, né? Agora, veja que coisa interessante aqui na fatologia. Na última linha da página 5. Sim. Tem lá as quebras positivas, ainda está em itálico. Eu quero sempre, eu coloco às vezes as coisas positivas no fim, para mostrar que a pessoa, todas as bobagens que ela tem, depois ela supera, ultrapassa e chega, o que ela vai fazer de bom. Isso aí, um monte de nosográfico, eu falo isso por todo lado, todo mundo sabe disso. Mas então a quebra não é uma reciclagem, não é uma possibilidade... Se eu colocar neutro, ninguém vai dar atenção para a pusilanimidade. Tem que colocar que o negócio é errado. A pessoa está com medo, ela é doente, ela é assediada, ela é totalmente doidinha. Valdo, é isso que eu quero chamar a atenção. É nosográfico, sim. O título é quebra da qualidade. O próprio título, quebra. Quebra. Quebrou a qualidade? Não, qualitativa. É neutro.
É uma antipodia à quebra quantitativa. Você está querendo ajudar demais a turma, mas desse modo você não ajuda ninguém. Pelo seguinte, o processo são os pusilânimes. Vamos entender isso. A pessoa acha que ela não está assediada. Está. É a quebra de qualidade. E essa pusilanimidade está na definição? Está no corpo todo? Não, está tudo aqui. Eu escrevi o verbete por causa dessa pusilanimidade. Eu vi que o senhor botou outra duas. Coisa, bem o negócio tudo grandão. Presta atenção, Tânia, veja lá a caracterologia. São 24 categorias de quebra digna de observação. Mas algumas são neutros, né? Entende? O negócio é sério. Tem tudo aqui. Não, é numerologia. Até a puxada de tapete tem falando aqui. Entende? Na numerologia, o senhor fez 2 sequências. Sei, 14. mas olha, eu desejaria que tudo fosse para o melhor, mas não posso. Por quê? Não dá para fazer esse desconto. Pusilanimidade. Agora, gente, outra coisa que eu queria falar sobre o processo Bravo. Os mineiros que estão enterrados lá. Vocês ficaram sabendo dessa história, né? Mineiros chilenos devem ter até 90 centímetros de quadril para serem resgatados. Por causa do tamanho que eles fizeram lá. Essa é terrível. Se o cara tem quadris maiores, ele não dá para ser resgatado. São 33 que estão presos na mina do Chile. 688 metros de profundidade. Não é fácil, gente. Eles já vão perder peso e vão perder mais ainda durante os dias que já estão lá. Eles estão comendo 2 colheradas de atum, 1 gole de peixe, uma mordida e um biscoito e um pouco de pesco em conserva por pessoa a cada 2 dias. Eles estão sendo alimentados com líquidos ricos em calorias que se julga que possam comer alimentos sólidos. Até que possam, porque do jeito que eles estão não pode, você sabe. Se colocar muita coisa vai dar problema gastrointestinal, seríssimo. Agora, em conversa, o presidente chileno já entrou nisso, o líder dos mineiros já falaram. Agora, o processo todo é imprudência. Eles estão com medo da imprudência. Essa que é terrível. Eles têm razão. O que é? Os mineiros não sabem que seu resgate está previsto para levar entre 3 a 4 meses. Quer dizer, eles vão virar taco de bilhar. Quer dizer, o pijama tem uma lista só que ele esconde atrás do taco de bilhar. Eles vão fazer isso. O ministro do Interior, Rodrigo Rinspeter, disse nesta quarta-feira esperar que ninguém cometa a imprudência de revelar aos homens esse prazo. Se mandar uma carta para lá e falar, é uma vergonha. O ideal seria que eles não falassem nada disso com ninguém, eles já bobearam. Não se pode confiar na população. Por quê? A multidão se nivela por baixo. Sempre vai ter gente que vai querer. É o caso lá do incêndio. A turma de incêndios bombeiros atende mais trote do que realidade, o tempo todo. Então, eles não deviam ter falado disso, que vai demorar 3 a 4 meses. Deviam ir levando. Bobagem. O governo errou. Agora, eles estão sendo criado um programa de atividades, exercício e atividades recreativas, estão gravando canções e vídeos com peças de teatro encenadas por eles. Agora, o cara vai chegar a um ponto que não vai ter muita força para fazer nada disso. O grupo está num abrigo com 50 metros quadrados, mas pode circular por uma área de cerca de 2 quilômetros debaixo da terra. Então, a situação é diferente. Agora, eles têm que manter os desempenhos das funções diferentes. Trabalho, lazer, banheiro, dormir. Eles conseguiram perfurar 3 buracos de poucos centímetros até o abrigo. Isso leva oxigênio, alimento, e o terceiro é para a comunicação. Então é um perigo. O que é que fala? Porque você pode ouvir lá. Agora, eles estão arranjando uma perfuradora especial, que é aquele negócio que eu falo lá, que eu já falei aqui muito. Como é que chama a perfuradora, aquele negócio? Não, tem um nome. O tatuzão grande. Aquele tatuzão que eu vi falando é que eles deviam levar aqui, ó. Vocês não tentem me levar. O tatuzão tem uma roda que é quase do tamanho disso aqui, ó. Aí em cima, tá vendo? E aquilo vai fazendo um buraco aí. É isso que eles precisavam desse tatuzão. Outra coisa, 688 metros não é tanta coisa para o tatuzão. Não.
Para a transfusão não é. Agora, e das Valdo, coisas que eu já estudei, vocês lembram que eu sempre falava aqui em matéria de transfusão? Enfim, o meu processo de escrever com o negócio do transfusão. Então. Valdo, Agora... além disso, além de eles saírem só no Natal a previsão, eles estão a 35 graus, média de 35 graus de temperatura, e não tem banheiro. Eles vão ter que improvisar aí nesse Não, mas é que tem 2 quilômetros, né? Eles podem colocar o último quilômetro, o troninho. Né? Já perderam 10 quilos. Eu não vejo tanto problema. Em média, perderam 10 quilos até agora. Esse problema do governo, eles erraram na hora que eles falaram que ia demorar tanto. Devia ter ficado calado. Não, nós estamos fazendo força, mas nunca falam o que é. Eles não têm retrocognição. Vocês estão entendendo? Se tivesse, eles não falariam tanto. Dão muito com como é que é? Línguas do dente. Eles dão demais. Eles não conhecem retrocognição. Tem certa coisa que tem que ficar calado. Não tem jeito. Agora, tem aqui o nosso amigo que está falando sobre o cronovisor e o Nibiru. Cronovisor é um aparelho com o qual se poderia, é possível fazer psicometria de maneira instrumental através da captação de ondas remanescentes. Vocês lembram que eu falei nisso aqui? Ele está com um nome técnico, que eles quiseram, mas tem outros nomes, não é só isso não. Cronovisor. Lembra que eu falei que tiraram fotografia onde estava o carro? E aquele carro saiu de lá. Mas eles tiraram a fotografia e apareceu o formato. Ele sabia até a marca do carro pela forma que a foto marcou, devido ao processo de umidade e outras coisas. Isso aqui é o cronovisor. Então, eu vou ler para vocês. Cronovisor. Aparelho com o qual seria possível fazer psicometria de maneira instrumental através da captação de ondas remanescentes. O aparelho teria sido criado nos anos 50 pelo padre Hermite e outros renovados cientistas como Fermi e von Braun. Seria possível construir um aparelho desse tipo? No meu atual mestrado de Química Analítica na Alemanha, tive a chance de fazer experimento de física quântica e me perguntei se seria possível detectar a energia sutil ou até mesmo quantificá-la. Olha, esse aparelho, eu já falei nisso aqui, eu estudei isso, esse negócio é antigo, é desde a época da Segunda Guerra, e eu vi fotos com processo, o negócio todo. É mais do que você está falando. Você está vendo uma face do assunto. Você não viu tudo, é preciso você ler mais. E olha que você é da área, vê se você entra nessa. Tem muito mais coisa atrás disso aí. Já tiraram foto, uma série de coisas. Agora, sobre a energia consciencial, o negócio é fazer experiência e acabar com os aparelhos. Isso é a minha experiência de mais de meio século. Por isso, venha e vê. Se você sentir as energias, se não sentir, eu faço a pessoa sentir, que é aquilo que eu fazia com os 2, 3 dias. Geralmente era 48 horas para a pessoa sentir. Aí você deflora parapsiquicamente a pessoa. Esse aqui é o caminho. Não precisa de aparelho, não precisa de nada. O que eu acho é isso. Agora, por exemplo, se o povo tivesse interessado em coisa séria, eles já teriam dado valor para essas coisas. Que eu falo isso faz 50 anos. No início eu achei que todo mundo fosse querer fazer experiência comigo, tudo isso. Eu era iludido, totalmente ingênuo e bobo. Depois de um certo tempo eu vi que não era mais possível, deu uma banana geral. Por isso que eu dou banana, esse negócio de esnobar, que é besteira. Nós estamos com uma coisa que é muito superior à média de todo mundo que está aí com essas máquinas todas. A máquina da sua consciência, aquilo que eu falei, a máquina consciencial, a máquina do seu corpo, a máquina da sua moradia, seu domicílio, isso é muito superior. Esse negócio todo aí. Agora o outro, Nibiru. O escritor Jacob van der Werf conta em seu recente livro, embasado em cálculo científico e até mesmo interpretações de textos de Nostradamus, que o citado corpo passaria perto da Terra no ano de 2012, perturbando a sua órbita e causando uma série de desastres ecológicos através da radiação emanente, ou emanada, né, do mesmo. Meu senso crítico me diz que tanto o cronovisor como o Nibiru seriam possíveis. O que você acha disso? Olha, esse negócio de 2012 é besteira, é tolice. Não vai no bico disso não, que é bobagem. Não tem nada desse troço, isso é besteira. Agora, sobre o aparelho, do ponto de vista da física, aí pode ter muita coisa que pode estar acontecendo. Agora aqui, há aproximadamente 40 dias, o senhor me respondeu uma pergunta sobre o EV, onde eu estava sentindo arrepio nas pernas durante o EV. Atualmente, durante o EV, ouço estampidos intracranianos, forte pressão nas fontes, insônia e aumento de apetite.
Essa sinalética do crânio são comuns ou pode estar relacionada com o meu quadro clínico de epilepsia convulsiva? Não, é epilepsia isso aí. Faz tratamento há 13 anos com anticonvulsivante e já faz 3 anos que não tem nenhuma crise. Olha, trabalhe porque você vai chegar um dia que você não vai ter mais nada. E vai melhorar também cada vez mais o seu processo, principalmente de memória. Você não está falando memória aí, mas possivelmente você deve ter uma perda de memória, um déficit. Isso aí também você recupera com EV. Tem os sonhos relativos a desastres aéreos que acabam ocorrendo. Sinto muito mal com esses sonhos por sentir todo o sofrimento derivado de um desastre dessa natureza. Dores provocadas por metais rasgando minha carne e sofrimento das pessoas como se eu estivesse no local. No último sonho, entrei em contato com um veículo de comunicação aqui no Rio de Janeiro para ver se poderia evitar tal acidente. Porém, um jornalista me pediu detalhes que eu não poderia fornecer, como a empresa aérea que ocorreria tal acidente. Não pude dar essa informação e uma semana depois aconteceu a tragédia. Como posso trabalhar isso de maneira que possa salvar vidas e não ser um mero espectador? Seria bom você ver aquela central de precognição que tem nos Estados Unidos. Ele participar e mandar todas as precognições, premonições que ele tem. Tem uma central, há dezenas de anos tem lá nos Estados Unidos. É só mandar para eles, porque lá eles checam uns com os outros e acaba vendo a média do povo. Com isso, aquilo fica mais claro. Então, tem que ver qual é o endereço atualmente. Tem que olhar na internet. É central de premonições ou central de precognições. Até que ponto o trabalho com as energias conscienciais direcionado para o tratamento, restabelecimento e cura das pessoas pode ser desenvolvido? Pode-se curar, por exemplo, a leucemia com esse esforço? Pergunto, pois fiquei sabendo de um caso e senti um forte impulso de exteriorizar a energia à distância para uma pessoa que não conheço, a ponto de ter a sensação de ampliação e exteriorização intensa de energias, ao tentar direcionar a energia positiva e de cura para essa pessoa. Como saber a medida dessa ajuda? Não, quanto mais você ajudar, melhor. Você não está fazendo mal nenhum se você está com boa intenção. A impressão é que agir por instinto, mas parece claro que fui levado a fazer esse trabalho. Uma visita pessoal a essa pessoa, que nem conheço, poderia trazer alguma coisa negativa? Não. Você pode ir lá e ajudar e fazer arco voltaico diretamente nela. Vai melhorar mais ainda. Vale a pena. Tudo isso a gente faz. TENEPS é isso. TENEPS. Olha bem o que é. TENEPS. Eu estou falando aqui, repetindo daquela técnica nossa. Tá? Agora o caso é hospital. Você sentiu alguma dor por aqui, no ombro, nesse braço, nas costas ou no estômago muito grande? Hospital. Tá certo? E um amigo nosso sentiu o negócio, estava entrando no infarto e continuou na esteira. Depois ele queria fazer caminhada, não é isso? Veja, ele não lembrou que tinha que ir para o hospital. Então, hospital. Vamos lembrar disso. Sou cirurgião dentista, especialista em implantes e divido uma clínica com meu irmão mais novo. Ele é um dependente químico com história de altos e baixos há mais de 10 anos. É excelente pessoa e profissional, mas não consegue perder essa dependência de vez. Como posso ajudar? Como melhorar a energia do local de trabalho? Primeira coisa, interna seu irmão. Deixa ele passar uma temporada e fala que ele está em tratamento. Ele aguenta a clínica dele, você trata da clínica dele enquanto ele estiver internado. Aí vocês recuperam a situação. Mas para uma pessoa melhorar isso aí, tem que internar, não tem outra saída não. Escolha bem qual spa que ele vai colocar lá. Minha namorada frequenta um centro de Umbanda e eu sou voluntário do IPC. Quais as consequências disso? Who knows, né? É casal, né? Quem é que vai saber, né? Quem é que sabe? É duro. A primeira coisa, você pratica TENEPS? Se ele pratica TENEPS, já pensou? Ele tem um terreiro pela frente para trabalhar. Tem que estudar, né? Aqui em Goiânia, na biblioteca da Universidade Federal, encontrei os livros 700 Experimentos e Homo Sapiens Reurbanizados e já estou estudando. Não tenho condições hoje de comprar o Projeciologia. O senhor se lembra se essa obra foi enviada para alguma biblioteca aqui na minha cidade? Foi sim, tem sim. O Projeciologia a gente mandou. Em Goiânia tem mais de uma biblioteca.
Nós mandamos, são centenas de bibliotecas que a gente mandou o livro. Arranhões aparecem sem causa aparente no meu corpo. Sinto fortes vibrações de energia em minhas costas, na altura da omoplata. Deixa eu ver, não é a mesma pessoa lá que tem a mulher na Umbanda, não, né? Não, é outra. Porque esse aqui é coisa de Umbanda. Sinto fortes vibrações de energia em minhas costas, na altura do omoplata. O que vem a ser isso? E como acabar com esse problema? A primeira coisa é assédio. E assédio para a pessoa que é ectoplasta. Geralmente, essa pessoa tem efeitos físicos. Observa bem se não tem acidente de percurso na sua vida. Os aparelhos funcionam bem com você? Olha isso. Você deve ser sensitivo ectoplasta. Agora, esses casos, quando ocorrem aí, porque tem alguma relação com despacho e outras coisas parecidas. Agora, gente, nós temos aqui, nesse final de semana, estaremos realizando o primeiro simpósio de interassistenciologia aqui em Curitiba. Por isso estão enviando essa camiseta do simpósio como um presente para que mande boas energias, ajudando na concretização do simpósio. O CEA de Curitiba está evoluindo. O pessoal aqui é bom. O grande problema é a repressão que existe. Mas com muita energia e amparo estamos mudando as coisas. Esse é o Olegário Borges. A blusa está aqui. O negócio aqui é KM, Pomar. 21 a 22 de agosto de 2010, assistência mútua à necessidade evolutiva. Primeiro simpósio integral, IPC, Curitiba, Paraná. Aqui. A camisa é das grandes. Eu não sei para quem que a gente podia dar para a pessoa aparecer com a camisa aqui. Quem é? Seria você? Você está com cara? Você vai poder aparecer com ela? Vai aqui. Valdo. Só para chamar a atenção, né? Já que nós estamos falando tanto. Valdo, aqui no ar. Chamar atenção com ela aí. Você sabe, essa aí não é feita contra o UV, então eu não posso usar. Agora, uma coisa seríssima. Atenção, atenção, atenção. Muito sério. Ninguém deve sair daqui mais cedo. Não é porque vai pegar fogo ou tem qualquer coisa na frente. Não é nada disso. Vai ser dado um presente para cada um que está aqui. Quantas pessoas já tem aqui até agora, hein? Quantas são? Vamos saber quantas são. Nós esperamos que chegue até 100 pessoas. Nós vamos dar um presente hoje. Quantas pessoas tem aí? Vocês têm uma ideia? Hein? 64, está pouco ainda. Professor. Nós temos presente para dar para 100 pessoas hoje. Valdo. E outra coisa, eu não vou falar no presente porque... como é que fala o nós? Ela tem um nome, querido. É técnica de ansiedade. Técnica de geração de ansiedade. Então é preciso vocês ficarem, preciso ganhar o presente. Não pode ir embora. Valdo, nós estamos passando uma lista para as pessoas interessadas em deixar o nome e contato para adquirir os primeiros 8 volumes da enciclopédia da Conscienciologia. Isso é pago. Vocês ainda não têm o preço, não é isso? Não. Tá bom. Tá, hoje não, o que vai acontecer aqui hoje é um presente que todo mundo vai receber. Nós já demos aqui várias frutas, uma porção de coisa, né? A gente todo dia dá um papel. O de hoje, por exemplo, são 2 papéis. Chama verbete. Hoje nós vamos dar um outro diferente. Nós vamos dar um outro diferente hoje para todo mundo. Todo mundo vai receber. É sem exceção. Não é sorteio. Tá certo? Estou avisando. Tá, então, você tem que falar com ele que você esteve aqui. Olha bem que ele esteve, tá certo? Pode falar. Professor, eu gostaria de saber assim, se é possível um grupo de consciex se unirem quando você faz um atendimento para várias consciências doentes, e esse grupo de consciex, então, mesmo você fazendo EV profilático no carro, no local que você vai atender, fazendo profilaticamente antes de cada paciente entrar, mesmo assim você adquirir assim
patologias, sensações, emoções? Pode, se a pessoa ela for frágil, ela embarca na questão do assédio. Tudo é possível, porque tudo depende da vontade da pessoa. O maior poder que uma pessoa tem é a vontade. Se ela é débil, ela é tíbia, ela é covarde, ela é pusilânime, ela é mole, fraquinha, a canga vem em cima, não tem jeito, é assim que é o assédio. O assédio é a maior doença que tem a humanidade, é o assédio interconsciencial. Certo. O senhor citou ali, eu pensei seria talvez a técnica, o senhor poderia explicar melhor a técnica do defloramento parapsíquico que o senhor citou? Não seria? Essa é o seguinte, o problema, isso aí é só para a pessoa já veterana, não é para a turma que está conversando, não. O meu caso é o seguinte, durante muito tempo trabalhando com esse processo, chegou um ponto então que eu era muito requisitado. Gente do exterior vinha para eu atender no Rio. Às vezes marcava por telefone o dia, a hora que chegava, da Europa, do Oriente. Eu atendi gente de tudo quanto é lado. Agora, o que se passa? Eu atendia seriamente as coisas, porque eu nunca cobrei nada de ninguém sobre nada disso que eu faço. Então, quando a pessoa, às vezes, eu sentia que o amparador falou assim, vamos atender esse, que esse tem chance. Às vezes era a pessoa totalmente materialista, ateia, não quer saber de nada. Então, o que é que eu fazia? Isso aqui é a técnica. Eu pegava, a pessoa chegava de avião, eu já ia ao aeroporto. A hora que ela batia lá no Rio, que eu estava lá, porque isso tudo era marcado com o tempo que eu estava no Rio, que eu não ia fazer viagem, que eu podia fazer aquilo. Então, na hora que ela chegava no aeroporto, até quando ela ia embora, mas quase sempre, pelo menos os 2 primeiros dias, 48 horas, era a galinha com o pintinho. Aonde eu ia, ela estava comigo. Então eu colocava a pessoa, às vezes, até na minha casa, para ela não perder o contato com o meu processo. O que era isso? Ela ficava, então, no meu holopensene, na minha atmosfera. Com isso, então, pouco a pouco a gente dominava a situação. Logo de cara, eu fazia um arco voltaico na pessoa. Você está entendendo? Limpava a situação, as cunhas mentais que tivesse. Se aquilo fosse mais sério, mais profundo, eu fazia várias vezes no primeiro dia, várias vezes no segundo. Agora, quando eu notava que ela estava pronta, geralmente o amparador falava assim, agora põe ela na sua frente. Eu sentava numa mesa, a pessoa sentava numa cadeira aí. Aí eu falava assim, olha, você presta atenção agora, o que vai acontecer com você? Eu não estou tocando em você. Geralmente essas pessoas, eu nem tocava, nunca. Mesmo fazendo arco voltaico, é a distância, você não toca. Agora, então, o que se passa? Essa pessoa, então, olhava para mim e eu fazia o acoplamento energético, visual. E ela começava a ter vidências faciais que ela nunca teve, mas devido às minhas energias. Entende? Agora, com isso, aparecia, por exemplo, o avô do cara, direitinho na minha cara, eu me transfigurava e aparecia o avô. Com esse negócio, você deflorava a cabeça, a emoção. Agora, era uma crise danada, né? Geralmente, 48 horas, às vezes a pessoa não queria ir embora mais, queria chamar a família para nunca mais ir embora, ficar no Rio definitivamente. Eu falei assim, não, eu também não vou ficar aqui, eu vou viajar. Era um problema para desmamar a pessoa, porque ela ficava na dependência quase que imediata do processo. A hora que viu o avô, via a mãe, uma irmã, e outra coisa, a pessoa parecia revigorada, diferente. Aquilo impressionava demais. É a minha irmã, mas ela morreu, ela estava entregue às baratas, era um cadáver já vivo. Como é que ela apareceu toda moça? É ela mesma falando. Então eu virava para ela assim, o que você acha que foi a telepatia que ela deu? A ideia é essa? Não, está perfeito, é isso mesmo. Agora, com isso, então, você liquidava com o assunto. Em matéria desse processo de mediunidade, essa coisa toda, isso é o mais importante de tudo, porque você atende a pessoa que tem gabarito, uma pessoa que tem potencial para desenvolver, entende como é que é? Muitos, nós temos gente que está trabalhando conosco aqui fora do Brasil, que foi por causa disso. Agora, outra coisa, às vezes, numa hora dessa, que nós estamos fazendo um acoplamento energético, a pessoa tinha uma fuga extrafísica violenta.
que é aquilo que eles chamam de fuga astral. Então, quando viu, o cara estava olhando a Terra de longe. Daí, alguns momentos, ele voltava para o corpo, com o olho desse tamanho, né? Impressionado com aquilo, que é uma projeção automática do processo. Conforme o caso, eles, os amparadores, colocavam a pessoa naquele viés, naquela vertente que ele tinha mais predisposição para desenvolver. Entende? Por aí a gente já sabia. Um cara desse que tem o processo da fuga extrafísica, geralmente ele é bom projetor, etc. Se devia as energias, que às vezes ele é bom no processo entende? De interassistência. E por aí vai, mais ou menos a coisa desse modo. Agora, qualquer pessoa pode chegar a fazer isso, mas é preciso de ter mais experiência. Para isso é preciso, em primeiro lugar, estado vibracional. Segundo, trabalhar bastante com arco voltaico. E se a pessoa viu que ela tem disposição, que está bem, que ela está reciclada, ela mudou a vida, ela pode fazer até euforização. Com isso ela vai longe. Uma proposta é fazer o 40 manobras no final do ano. É, que seria o ideal. No caso aí de vocês, viu, professor? Eu vou fazer. Viu, professor? Só para encerrar, porque eu tinha um colega, o pessoal aí de fora, de outros locais, né? E eles falavam sempre que é importante você tocar, né? Na pessoa. O senhor acha que não? Não, isso é bobagem. Mas como você não vai tocar, como é que você vai examinar? Você vai ter que tocar a pessoa. Não, senhor, não tem nada disso. A hora que vocês chegarem ali, eu vi vocês entrando. Eu já vi a aura de vocês. Sim. Eu não preciso disso. Escuta. Eu estava lá embaixo, no holociclo, e já faz algum tempo. Então eu saí do holociclo e vim para minha casa, que é aqui em cima. A hora que chegou no meio do caminho, um amigo meu me pegou. Assim, Valdo, eu estou aí com uma pessoa que é fulano, assim, que eu fui dar para pagar um negócio que eu estava devendo para ele, por isso que é que eu não pude encontrar com você. Eu, então, lá de baixo, ainda não tinha tanta água aqui, não. Eu olhei no portão e falei assim, veja, aquela pessoa lá deve ser essa que está lá no portão. Ele vai aparecer agora, presta atenção que ele vai aparecer lá. Você vai trabalhar com esse homem que é muito importante. Vai olhar. Ele está numa fase que precisa. Não, Valdo, eu não preciso de nada. Ele me falou ontem que ele está ótimo, não tem nada. Então, o nosso amigo saiu, foi lá conversar com ele, ficou por isso. Na outra manhã, ele chegou para falar comigo. Valdo, o homem dessomou às 4 horas da manhã. Como é que eu fiquei sabendo disso? A 200 metros de distância. Eu nem conversei com o homem, nem nada. Vocês sabem o que é isso? Isso é claro e evidente. Nosso amigo veio no outro dia com o olho desse tamanho. Valdo, o homem morreu às 4 horas da manhã, se for atrás de mim. Ele não tinha nada. Ele estava se despedindo de você, você não percebeu. Ele veio aqui para isso. E lá era despedida. Dentro dele, ele não estava sabendo o que ia acontecer, mas sentia o processo. Isso aconteceu, a porta, o portão do CAEC. Tudo aconteceu aqui. Você sabe que isso aconteceu com o nosso amigo colombiano, da Colômbia. Foi ele. Escuta uma coisa, a Lília apareceu aqui, não? Eu preciso falar com a Lília oportunamente. Agora, outra coisa é o seguinte, o que é que vocês não entenderam do processo da quebra qualitativa? Valdo, aqui no B. Aqui na página 7, caracterologia, poderia ser colocado quebra somática, mental somática e da energossoma também? Você que sabe aí, ó. Vamos ver a Rosa, o que ela acha, tá certo? Ajudar. Tá. Sim. Pode falar. Professor, existe um agravante principal que desencadeia as quebras qualitativas? Como é que é? Um agravante principal que desencadeia as quebras qualitativas. O agravante principal é a hora que a pessoa se entrega às baratas, ela joga a toalha. Esse aqui é o agravante mais sério. Se ela dá vantagem ou estende a mão para os assediadores a favor deles, quer dizer,
seguindo as ideias dele, ela cai no buraco. Ela se torna vítima. Esse aqui é o agravante mais sério. Agora, quase sempre isso ocorre por problema de pusilanimidade. Agora, essa pusilanimidade, ela nasce por orgulho e vaidade. A pessoa tem medo, você está entendendo, de apresentar alguma coisa, uma lacuna, um erro, um equívoco, uma omissão, apresentar para os outros. Ela não pensa em superar o processo de cara. E outra coisa, quase sempre isso ocorre quando ela está com a corda toda, com gasolina azul, está muito disposta. É aí que o povo do passado identifica a pessoa. Mas, Valdo... Qual seria, então, a profilaxia contra isso? A profilaxia era insistir, quebrar a cara, meter os peitos. Como diz o nosso colega lá de Cascavel, arrebenta o sutiã, atira longe e meta os peitos. Tem que enfrentar. Chama encarar a situação. Porque o obstáculo, de qualquer forma, ele vai aparecer, né? Como é que é? O obstáculo ali, de qualquer forma, ele vai aparecer. Não é isso. Aqui. Se você tem boa intenção, como é o caso desse povo todo, e tem energia, e os amparadores querem ajudar, se você exteriorizar energia em cima de um assediador, seja ele quem for, de que origem for, ele vai, você está entendendo? Diminuir a influência, a posição, ou ele cai fora, dá alguma coisa. A sua energia é superior devido ao processo cosmoético, tem mais equilíbrio. Um pouquinho de energia desse tanto, seja cosmoética, liquida com energia um anticosmoético desse tamanho. Isso é que as pessoas têm que pôr na cabeça. Agora tem que ter confiança no pulso para fazer isso. Entende? Valdo, mas por que eles vieram em cima? Por que os assediadores vêm em cima? Se eles já sabem que a pessoa... Não, eu não sabia, eles descobriram aí. Ah, fulano está ali, você nunca viu falar? Sim, veja mas... só quem está aí, que beleza. Aí, isso não é... Cai de boca em cima da pessoa. Isso não é porque a pessoa cometeu algum erro. Ela pode até estar com boa intenção, mas algum erro ela cometeu para poder Ela já chamar. tem, presta atenção, você ainda não entendeu o plot, todo o roteiro, todo o enredo da situação. Ela foi lá, pegaram no pasto com laço e levaram para o curso intermissivo. Ela fez o curso intermissivo, melhorou, houve a renovação, reciclagem, aquela toda. Ela veio então, depois de passar na Comunex boa, só pensando em coisa boníssima, o máximo, coisa de tranquilidade, que ela não tinha antes na baratosfera, em lugar nenhum. Ela então vem, passou lá uma temporada, vem com a corda toda, chega aqui, ela encontra a conscienciologia, começa a lembrar e vem a responsabilidade em cima dela. Aí ela começa, não, eu vou começar, quero ver, etc, tal, viva Apex, etc, tal, vamos ver o que é. Aí ela começa a fazer as primeiras tratativas, as primeiras entradas no trabalho dela para montar a situação, tudo que é. E com toda a força, mas galopante, ela está com gasolina azul, óleo desativado, tudo que vocês pensarem, sabe, ali, 100%. A hora que ela começa e o serviço dela começa a aparecer, chama atenção. Se o serviço é positivo, vai chamar a atenção de quem? Não é só das pessoas positivas, é dos enfermos, dos doentes, do processo, por causa da energia. Aonde você põe uma vela acesa, as mariposas aparecem. Aí o cara vê, é fulana, veja quem está aqui. Está para mim, é isso que eu estava procurando. Que eles perderam, porque antes ela estava na Comunex, avançada, estudando, curso intermissivo. Daí danou, ela vai não estava naqueles baixinhos, extrafísicos, sombrios, aonde estava o cara. Entende? Precisa explicar mais para você? Sim. Escuta, você não lembra que eu falava isso lá naquele salão? No início aí eu falava isso muitas vezes, eu vi isso aqui. Mas não acaba nunca, não, de chamar a atenção dos outros, não? Vem um, resolve outro. Por muito menos as pessoas chamam a atenção. Agora, para um caso desse, é muito mais. Outra coisa, a pessoa já sabia que a hora que ela começar a trabalhar, que vai ter uns empeços, obstáculos, aos travões,
Ela tem que afastar aquilo, isso faz parte do serviço. Tá, agora não sem brincadeira, mas a sensação que eu fico... Não, eu não estou com brincadeira nenhuma. Eu rio seriamente. Mas, o meu riso aqui é muito sério. A sensação que eu fico é sempre ao contrário. Pô, alguma coisa foi feito de errado para estar podendo, porque senão Foi não ia feito estar de errado, podendo. sim. Não antes, alguma coisa agora. que a pessoa está devendo, alguma coisa tem. Mas não agora, eu queria antes, te perguntar, agora. você teve mais notícia, como é que está o fogo lá? Já Melhorou? Melhorou. Hoje porque senão eu falava, estou muito ruim de serviço. Pois é. É isso mesmo, quando aconteceu eu fiquei assim, eu trabalhei. Pois é, aí eu fiquei pensando... Que hora que parou lá o fogo? Isso não sei, porque eles foram dormir e ainda estava pegando. Porque eu não fui dormir, tá? É? Então, aí eu fiquei fui pensando... trabalhar nisso aí. Olha meu dedo, seu nariz. Aí eu fiquei pensando assim, o que foi? Não é que eu estou sendo egóico. Olha bem, a hora que você me telefonou foi quando eu comecei a trabalhar. E vê que hora que o fogo parou. Vou perguntar. Eu sei que parou naquela hora e hoje de manhã eu já gastei uma parte do fígado, do cérebro, do pâncreas, dos pulmões, do coração, do bíceps direito. Tá, mas por que você acha que isso aconteceu, por exemplo? Foi negligência do primeiro cara lá. Como é que é o nome dele? Antônio? Como é que é? Não foi nele, não. Foi em outra... Pois é negligência não lá. Foi, houve alguma coisa atrapalhada lá. Não, agora estou perguntando extrafisicamente. Por que isso aconteceu? Extrafisicamente é aquilo que eu te falei de manhã. Não foi de manhã? Então é testemunha. Aí o cara aí de lado, testemunha. Foi o que eu falei. O que eu falei? Eu avisei, não. Você já telefonou, não foi à toa? Porque sim, você eu só percebeu. te informar. Você não é boba. Você não é boba. Agora, eu falei para só uma pessoa, né? Foi a Graça. Graça, aconteceu isso, mas nós vamos dar um jeito nisso. Eu fui trabalhar. Quer dizer, no fundo, a coisa foi positiva, né? É algo que está sendo feito, né? As mangueiras dos meus bombeiros são terrivelmente fortes. Não brinque. Não vão brincar com isso. O negócio é sério. Não vão falar nada disso aqui, que o povo deve estar tudo com milhões de perguntas na cabeça, mas vamos deixar para lá. O caso é que era um incêndiozinho brabo aí, que estava mexendo com as coisas nossas, e que a gente deu jeito, né? Uhum. Agora, precisa ter cuidado com isso lá. Mas agora, né, depois da casa arrombada, agora está fazendo os acertos que era para ter feito. Né? Vamos ver se vende, né? Não, está vendendo, está andando. Sobre o cronovisor, apenas para complementar, existe um livro de Peter Krasa, chamando Cronovisor, do padre Fernetti, da editora Pensamento. Encontra-se à venda na internet. Descobri que sofro de hipertiroidismo ontem. Nunca nenhum médico desconfiou, porque sempre fui muito magra. Aí, pesquisando, descobri que o hipertiroidismo retém energia. Isso teria alguma relação no sentido holístico com alguma energia extrafísica que eu tenho e não estou utilizando? No final de semana passada, senti ectoplasma saindo do meu ouvido em grande quantidade. E tenho sentido muito ectoplasma saindo das pontas do dedo. Se alguém colocar a mão embaixo, sente calor. Isso tudo teria relação com o mal que me acomete? Teria, sim. É bom trabalhar mais as energias, isso vai te ajudar. Tem um parceiro engenheiro de trabalho que senta na mesa ao lado e também vai para as obras comigo no carro. Observe que quando está ao meu lado, ele não para de bocejar. Alguns bocejos parecem uma aspiração. Portanto, para mim, ele está sugando energia minha conjuntamente com o assediador vampiro. Estou correto? Se eu estiver correto, como posso ajudar essa pessoa? A primeira coisa, observa se ele leva uma mão para o peito assim, ó. Sim. Esse aqui é o que acontece mais num caso desse. Quase sempre o vampiro é assim, porque atrás tem o segundo vampiro. Ele é o primeiro vampiro, tem o segundo. Agora, a coisa que você deve fazer é o seguinte, mete um arco voltaico nele que você vai ver a realidade dele. Abre o jogo. O negócio aí é colocar as cartas na mesa. Cada cara de chácara. É onde segura tudo, geralmente. A respeito daquele assunto que eu estava falando um pouco antes, por exemplo, uma coisa que eu penso, aquele voluntário nosso da Conscienciologia que se muda para Foz, vem para cá, trabalha, passa um tempo e daqui a pouco some. Isso tem relação direta com
Com a pusilanimidade. Vamos dizer, 51%. Os outros 49% eu não sei, preciso estudar. Realmente é isso. Isso é um fato. O total é mais ou menos... quantos por cento? 12% atualmente. Mas, assim, às vezes a pessoa já é voluntária, quer dizer, essa quebra qualitativa, no nosso caso, da CCCI, é de 12%. Mas, por quê? Qual é as causas principais? Se a pessoa já passou por um monte de gargalo para voluntariava há anos, já tem uma história do voluntariado em Conscienciologia. Quebra qualitativa. Você põe a mão na cumbuca, a consciência é complexa. Como é que fica? Professor. Agora, tem os retomadores de tarefa, né? Você tem que ver o equilíbrio. Aí atrás de você, parece que tem um. Entende? Parece, eu não sei bem. Eu tenho que perguntar para ele. Tá certo? Não é. Mas eu acho que é real, né? É real. Ele aí Professor, aqui, ó. A questão da quebra qualitativa, eu gostaria de saber se só a pusilanimidade é a causa. Não, porque eu sinto, às vezes... é aquela que eu sou implicado, porque ela é demais. Ela dá muito trabalho para nós. Então, por isso que eu escrevi esse verbete. Ó, quebrar. É porque... Isso é o som da quebra. Assim, eu sinto que às vezes... sonografia. Eu sinto que às vezes eu tenho uma quebra qualitativa no meu voluntariado por conta da autodesorganização. Mas isso tem relação com pusilanimidade? Você não tem quebra. Eu assino embaixo e te dou até um certificado de garantia. Eu tenho, professor. Olha a imobilidade física grandão você não tem, não. Você é fora de série, não tem nada disso. Você está fazendo força agora para burilar o que falta. Vamos nessa, é por aí. Obrigada. Ela está falando até mais forte, e às vezes a voz dela não era tão forte. Atualmente ela está mais forte. O timbre melhorou, etc. Tal. Até parece que ela fez uma fonoaudiologia aí qualquer. Ela está mais forte. Sim. Nessa semana o senhor falou ontem do mega assediador, né? O senhor lembra o dia que ele apareceu? Se foi terça-feira, por exemplo? Não. Esse mega assediador, eu falei tudo, foi algumas horas antes. Agora, por exemplo, ele deixa assim alguns satélites quando ele é resgatado? Não, aonde ele vai ter um monte de gente. Agora, se ele muda, ele vai atrás desse povo e arrebanha todo mundo de volta. Muitos vão segui-lo na renovação, outros não. Aí eles vão ter que ter, porque eles ficaram acéfalo, órfãos e viúvos. Vão atrás de outros, para ver o que dá. O senhor falou a questão da ideologia, né? Tem mais alguma característica que o senhor pode citar ou não é aconselhável nesse momento? Não, isso aí vamos deixar para lá, porque ele está agora na fase de transição. Professor. Ô, Lília, eu queria te pedir mais um grande favor. Nós, principalmente a Graça, quer abrir mão do Jung. Você vai arranjar, sabe quem é o Jung? Jung, não sabe quem é? É um gato deste tamanho, preto, lindo. Agora, nós queremos separar os dois, que vai ser melhor para ambos. Sabe como é que é? Tá. Então nós vamos ficar com o mais pesado. Você vai levar o grandão, mas menor. Agora, tem que arranjar um local, ele é muito afetuoso. Gosta de passar a cabeça na pessoa, e fala, e olha. Os olhos são perturbadores. Tem que arranjar gente que entenda de gato. Que ele é grandão. Ele chama Jung. Agora o Freud vai ficar conosco. Porque lá é Freud e Jung. Não fomos nós que demos o nome, eles já vieram assim. Agora, você já viu o gato, né? Ele às vezes aparece lá. Agora, você pode pegar à vontade, que está lá em casa. Eram os gatinhos da Gisele Razeira? É. Ah, ok. Tá. Você conhece ele? Sim, conheço. Agora, o Jung é o mais bonito, a meu ver, né? Tá. Dentro das minhas preferências. Mas joga energia, professor, para a gente conseguir fazer a doação. Joga energia nele. Não, não, você vai conseguir. Tá ok. Agora professor, ele eu faço... é bom, é bem tranquilo, eles são tranquilos da história. Você está entendendo? Agora, como ele é grande, o ideal é arranjar um local que seja grande, para ele morar. Tá ok. Agora, é um senhor gato.
Ele, às vezes, ele para e olha para a gente. Se você não presta muita atenção, ele te chama para você olhar, porque ele está falando para você. Entende? Ele é impressionante, o Jung. Professor, eu não sei se ele fez algum curso, né? Todo dia com esses nomes. Professor, eu vou passar então na segunda. Avisa a Graça que eu estou no acoplamentário agora. Tá bom. Tá? Eu então, segunda-feira você segunda pega. De manhã eu já Ele pego. está na saleta à esquerda. É só chegar lá e pegá-lo. Tá bom. Tá certo? Tá bom. Os dois estão juntos lá. Okay. Tá certo? Tá. De vez em quando a gente sai, ele fica na casa toda, aquela coisa, mas eles Professor, estão mais na... Professor, aqui na letra B. Sim. É B. Na fatologia, página 6, na quarta linha de cima para baixo, eu queria entender, está aqui, ó, a necessidade da interferência da vontade inquebrantável. Já foi falado? A necessidade da interferência da vontade inquebrantável. Quer dizer, se uma pessoa ela é pusilânime, ela tem que ver por que a vontade dela está fraquejando. E ela tem que dar um jeito de melhorar isso. Ela reagir. Porque a vontade é o maior poder que a pessoa tem. Se ela fraqueja com a vontade, a intenção vai embora, as outras faculdades mentais dela todas, às vezes, deterioram, estiolam, enfraquecem. Entende? Então é importante isso aí. Eu tinha entendido. Ter a vontade. Não, eu vou fazer, eu vou executar a minha programação existencial. Isso aí não vai ser obstáculo para isso. Eu tinha entendido ao contrário, que a necessidade da interferência é como se tivesse dado uma parada na vontade quebrantável. Eu entendi errado, então. A forma que ficou escrito para mim, eu interpretei. Mas o que eu quero é isso, a necessidade da interferência da vontade inquebrantável. Sem isso, a pessoa nunca vai melhorar totalmente. Amanhã ela vai entrar na pusilanimidade ou uma outra coisa, qualquer situação. Ela se vitimiza, sempre tem auto-vitimização nisso. É uma tolice, né? É um processo infantil. É um regressismo, isso aí. Tá certo? Professor? Sim. Acho que tem alguém na frente. Tá aí? Não, pode ir. Pode ir? Não, queria, não é bem da quebra que eu queria perguntar, é da limitação, né, na qualidade. Eu estava pensando naquele caso aí, não vou entrar em detalhe, mas um mega assediador, né? Essa limitação, que pode ser considerada uma quebra também, de qualidade cosmovisiológica, de aplicação dos recursos, atributos conscienciais, é por causa do discernimento, né? Da falta de... Mas agora o problema todo é o discernimento. seguinte, a pessoa, por mais que ela acerte tudo que ela faça, ela nunca está totalmente isenta de ter os amigos do passado de volta. Isso é inevitável, sempre vai acontecer com ela. Agora, se os amparadores estão lá, nem sempre eles querem que aquilo aconteça, mas não estão, isso não está na mão deles, eles não podem fazer, entende? Ultrapassar os processos da realidade. Por causa da causalidade, né? Então tem que ver como é. Agora, o problema é a pessoa não se auto-vitimizar. Ela não amolecer, não enfraquecer. Então, mas você, às vezes, com menos às vezes, potência, está melhor posicionado diante dessa linha de autodiscernimento, enfim, não, do que os... Quanto mais potência você tem no discernimento, melhor. Todo enfraquecimento é negativo. As pessoas mesmo que mandam, que melhoram a evolução, que caminham mais, que mudam o patamar, tudo isso é o strong profile. Quer dizer, é o perfil forte. É aquela personalidade que é forte, do ponto de vista da energia, da decisão, da vontade, da intenção. Os fracos, o weak personality, isso aí é sempre o restolho. Você está entendendo? Fica por baixo, não dá. Não, eu entendo que tem dois aspectos, um quantitativo, de potencial, né, de esforço, e outro mais de orientação, que é qualitativo, né? Para se conseguir mas a coisa mais séria é o seguinte, uma pessoa, se ela é forte com a vontade, ela fortalece tudo mais. É o processo da voliciolina, que eu falei, a gasolina azul, tudo melhora. Mas essa força que é mal direcionada, no caso desses outros aí, mesmo tendo a mente forte, o que é então? Não é vontade? Não é vontade bem... A vontade do assediador, às vezes, está superior à dela. É isso que é. O assédio é isso. Então, o que é assédio? Sim. Sim, concordo. A vontade da outra pessoa. Agora, o problema todo é que as pessoas não dão valor para o que têm. Elas têm muita energia ociosa
muita intenção ociosa, muita vontade ociosa. Elas não levam isso em consideração. Então elas se vitimizam, elas enfraquecem, elas jogam a toalha, elas desistem fácil, elas não perseveram. Esse é que é o engano maior, é esse aí. Agora, eu penso aqui, com a energia que nós temos, o holopensene que a gente cria, o modo de prescrição das coisas, dos cursos, de trabalho, serviço de campo que nós temos, isso ajuda as pessoas. Por isso que a nossa quebra é só de 12%. Gente, se vocês pensarem, isso é muito pouco. Por quê? Essas pessoas mudaram a vida numa parte pior do que cirurgia. Elas cortaram tudo que tinha. Elas mudaram de onde estavam, às vezes com a família, e vieram tudo para cá. Tudo é gente que mudou de residência, igual eu. Todo mundo. Então, isso é muito pouco para esse tanto de gente que tem aí. Sei. Às vezes tem umas pessoas lá na Expo, né, que chegam, né, até quarta-feira foi um dia desse. Né, o cara até que ficou amigo meu, tentei ajudar o pessoal daqui, deu aula no IPC e tal. Mas não adianta, o cara veio para Foz, eu vi que o pai dele, dessomado, estava tentando me ajudar, eu passava no... Mas o cara fica com aquela resistência, né? Por causa de processo de paralelo. Pois é, mas a primeira coisa que tem que ver é acabar com a priorismose. É jovem, tudo, né? Eu tentei, agora quarta-feira, falar, não quero fazer lavagem cerebral, mas fui com a última argumentação, né? Falar com ele, mas o cara, não, os exercícios de pranayama e tal, a coisa da meditação. Aí eu falando para ele, cara, eu também fazia meditação, né? Mas tem outros processos, né, que são mais modernizados. Fica a argumentação de autorreflexão, acho que até megaforização talvez entrasse, né? Mas o que acontece? Também é muito forte, a pessoa vem também não crescendo, se mudou, chegou até aqui, né? É triste isso, você vê que morreu na praia, né? E você tentando, mas tem outros subterfúgios, mascarados às vezes, mas você vê que tem ego no meio, né? E aquilo não consegue dar o desfecho. Existe isso. Esse povo que está aqui, todo morreu na praia. Que é uma, vamos dizer, uma melancolia, né? A coisa terrível, né? A pessoa nadou 1000 quilômetros. É bem isso mesmo. Chega e vai morrer na praia. O direito que a pessoa tem é morrer enquanto ela está sem fôlego no meio do mar. Bem nas ondas revoltas. Agora, ela chegar e morrer na praia... Não dá. Isso é pior do que o negócio de morreu na pizza, caiu na pizza. Tudo vai dar em pizza. Não dá, né? Terrível. Pode falar. Professor, eu queria entender, por exemplo, você comenta na fatologia que existe a quebra qualitativa positiva, né? Por exemplo, a pessoa que está na busca de um equilíbrio entre a questão das atividades que ela faz e as condições do soma, né? Para não exceder. E ela passa por um período que excede isso. Ela é obrigada a, vamos dizer, diminuir esse ritmo. Esse diminuir ritmo seria uma quebra qualitativa positiva ou não? É negativa? A quebra é quando pega o processo externo, no núcleo do trabalho da pessoa. Pequenas deficiências, lacunas, isso faz parte do serviço. Daí faz parte. Isso tudo depois se acomoda. A quebra dá um impacto maior. Clareia. A quebra é uma coisa bem óbvia, sabe? Bem evidente, bem clara, é inconfundível. Entendi. É só observar bem como é que é. E uma outra pergunta, você coloca na legislação a nova lei pessoal evolutiva. Você está querendo dizer assim, por exemplo, uma nova cláusula do CPC pessoal ou não? Tem algum outro? Tudo. Isso aí você está falando uma coisa, vai ter o resto, né? É tudo. É a reciclagem, a reciclagem. A coisa mais séria é a reciclagem. Então, antes disso e depois disso. Então começou um novo patamar na vida. Aí então a pessoa vai se interessar para ver a escala evolutiva das consciências. E professor, quando a gente trabalha num grupo que todo mundo é workaholic, você já foi mas você já, vamos dizer assim, pelo menos está numa condição um pouco melhor, no sentido de estar mais consciente e estar procurando mudar. Como é que você faz para, assim, é difícil, né? Como dar exemplo sem falar nada, só dê o exemplo, calado. Que você vê a pessoa sofrer, passar por uma série de... Agora dê o exemplo. Tá bem. Em silêncio, às vezes dá certo. O caminho. Não tem mais ninguém com o microfone?
Está tudo certo? A Luimara já chegou. Na fatologia, professor Valdo, a 5ª linha tem a quebra pelo não atingimento da meta esperada. E da 4ª linha de baixo para cima tem a quebra das expectativas. Então, assim, essas expectativas de conclusão de um objetivo, de uma meta, e aí não atinge a meta, e isso pode fazer com que a pessoa ela entre nesse processo. Tem gente que é o seguinte, às vezes ela começa e tudo dá certo de uma hora para outra. Ela fica enfoguetada com gasolina azul. Aquilo dá muita motivação para ela. De uma hora para outra, cai um pouco o rendimento e ela tem que fazer mais esforço. Nessa hora ela começa a reclamar. Isso aí é que é o problema. Tem muitos assim. Aí já é o autoassédio dela. Já não tem assediador nenhum. Às vezes quase sempre é ela mesma. Que ela quer que tudo melhore sem muito esforço. E até ali saiu tudo bem. É como se ela tivesse se acostumado com o bem bom. Entende? Dolce far niente. Não pode. Tem a hora que exige mais. Faz parte do serviço. Valdo. Sim. Ontem na consciencioterapia, eles foram lá no osso, sabe? Ainda mexeram assim. Sim. E hoje eu custei muito para dormir, chorei a noite toda, aquelas coisas, né? Sim. Aí quando eu acordei... Mas olha, isso para a sua idade não conjumina, né? É preocupante, né? É? Não é preocupante? Não está de acordo, né? Olha só. Você tem que levar. Eu estou falando que ela é uma moça, mas ela não é, né? Pela idade dela, ela pode segurar essa barra. Não, mas eu vou Então, você, eu acho que entrou demais nessa questão de mocidade, você está reagindo igual uma menina. Eu sei disso. Na adolescência. Tá bom. Ontem já passou. Eu estou em carne viva, por favor. O negócio é o seguinte, hoje amanheci com uma sombra negra nos olhos. Sim. E eu estou aqui, está me dando nervoso, porque é como se fosse um inseto de asinha. Não, isso aí geralmente é escotoma cintilante, alguma coisa que você comeu. Ah, é? Você ficou sem comer muito tempo? Não, começou agora no computador de manhã, quando fui fazer o relatório da... Pois é. Agora, olha quantas horas você passou sem comer ou qualquer coisa nesse sentido. Não, eu como demais, eu preciso comer menos. Pois é, mas você fez dieta de ontem para hoje? Não fiz. Comeu bem? Não fiz, não. Teve alguma comida diferente? Não, só a comidinha daqui que é muito boa. Mas não quer dizer nada, precisa examinar. Isso aí pode ser apenas escotoma. Isso aqui eu chegando no Rio, vou no oftalmologista logo, então. Ah, ok. Porque está me incomodando bastante. Agora, fala com ele, o nome é escótoma ou escotoma cintilante. Às vezes dá uns processos, uns raiozinhos assim, outra hora escurece, outra hora fica metade, hemianoscopia, fica metade do olho escura, outra hora essa metade para baixo escura. Isso tudo é processo, às vezes, de comida. É fígado. Pode ser sim. Pois é. Observa, né? Falou em fígado, todo mundo gosta, mas o problema é esse, é gastrointestinal. Isso aí. Não, já tem umas... Aqui, ó, desde mais cedo. come depois casca de pão, que vai te ajudar, tá certo? Com essa questão da vista. Casca de pão, não é miolo, não. Pão duro, desse comum aí, é pão francês. Pega a casca e come algumas cascas. Tem outra coisa que eu queria falar com o senhor, é o seguinte, o senhor falou logo lá no início sobre cremar, né? Cremação. Sim. Eu fiz uma declaração de vontade no cartório, porque pela lei tem que fazer. Muito bem, é isso mesmo. Com 3 testemunhas, filme reconhecida. Isso. Eu quero fazer, é que aqui ainda não tem o crematório. Hã? E no Rio só tem um. No Rio só tem um. Agora, comigo aqui, seja com lei ou sem lei, se eles não me cremar, estão perdidos, né? Então todo mundo vai me cremar, não tem jeito. Não tem saída. Professor. Eu já falo isso há alguns anos. Ou tudo já sabe. Professor, não há? Sim. Eu gostaria de saber, assim, técnicas que a gente pode estar utilizando com a oscilação da pessoa no contexto do continuismo do trabalho que ela emprega. Por exemplo, aquele tipo de pessoa que tem, assim, 200% de energia. Aí, de repente, ela aplica, ela vai, está motivada e oscila. E depois reentra novamente, consegue de novo
um bom percentual de energia, mas não é constante. Quais as técnicas que a gente pode estar utilizando para... É aquela conversa que eu falo dos amparadores. O amparador prefere uma pessoa que tem 5% de energia só, mas que eles podem confiar, porque toda vez que pensar na pessoa, ela tem 5%. Essa que tem 5% hoje, 95% amanhã, e amanhã tem 7%, ou depois da manhã não tem nada, isso não vale nada. Isso chama dispersão. É uma pessoa desorganizada. Ela tem que se disciplinar. Ela, em vez de ter a linha quebrada da vida dela, ela tem que ter pelo menos um planalto assim. Ó. Se for possível, a isolínea, que é certinha. Né? Isso é que é o ideal. Isso é falta de organização. Tá, mas assim, por exemplo, eu vejo, por exemplo, os meus alunos na faculdade, às vezes eles entram, estão super motivados, estão ali bem, trabalhando super bem, e de repente a gente vê que eles começam a declinar. Então eu gostaria, assim, de didaticamente ter técnicas para poder... Fala com eles sobre poder... a rotina útil. Nós temos que criar bons hábitos com rotina útil. Isso aí é por causa da rotina. Jovem não gosta de nada que seja repetitivo. Tem que ter novidade toda hora. Crie coisas novas que vão incentivá-los, motivá-los. Cria coisa nova, cada dia de um jeito. É igual criança. Um dia uma bola, outro dia um lápis, outro dia um filme, por aí vai. Muda sempre. Não fique sempre com a mesma situação, porque senão entra numa rotina e desmotiva. Jovem não gosta de repetição. No entanto, a vida é só repetição. A pessoa evolui por acumulação de repetições. Presta atenção. Isso é a vida. Isso é a síntese de tudo que eu falo aqui. Sem isso não vai. Agora, a repetição não tem Oswaldo, aqui no B. Ontem foi a primeira vez que eu assisti a megaforização aqui. Né? E eu senti aquele efeito, senti até sendo... empurrado para trás pela energia. A turma aqui gosta de ser empurrada para trás. Pois é, Todo então. mundo fala disso. Só que eu assisto sempre pela internet. Eles gostam de ser empurrados. Só que eu assisto pela internet sempre, e já houveram outras megaforizações que eu senti muito mais lá em casa do que eu senti ontem aqui. Aí isso é problema seu. Meu? Ele está igualzinho o cara de Genebra. Mesma coisa. Está vendo? Processo da viagem. É a mesma coisa, deixa eu explicar. Um grande professor de Genebra, na Suíça, veio com a turma da Noética, e eles tiveram um curso comigo. Eu, então, falando inglês para eles, etc., de vez em quando alguma coisa em francês, italiano, espanhol, o que já aparecia, para ver se a coisa melhorava. Para expor para ele como era a Conscienciologia. E esse professor, já mais velho que eu, muito sério, um líder dentro do trabalho intelectual deles em Genebra. 2 anos depois, ele aparece. E me pedem de novo para fazer um curso. Eu fiz um mais avançado ainda, dentro da situação. Já tinha outros alunos no meio e alguns dos antigos. Aí, quando acaba, ele chega para mim e fala assim: eu estou impressionado com você. Como você melhorou a comunicação. Impressionante tudo isso. Eu virei para ele assim: eu não melhorei nada, pelo contrário, dessa vez até que eu falei menos, com menos coisa, etc. Tal. Quem melhorou foi o senhor, que agora está começando a entender o que nós estamos trabalhando aqui. Quer dizer, no caso eu piorei. Então, a mesma coisa é isso aí. Você tem que ver o ambiente que você estava aqui. O que influiu em você? A pessoa sempre pensa que é o outro, ou é o ambiente, a modificação que teve. Não é. Às vezes é ela. Tem que ver, em primeiro lugar, a si mesma. Aqui lá em casa eu me predisponho a ser um repetidor daquela energia no prédio, no bairro, enfim. Agora me conta, como é que você sentiu a mega euforização? Deixa eu ver para me ver seu nível. Fala tudo que você sentiu. Quais foram as suas sensações, etc. Sim. Eu senti primeiro sendo empurrado para trás, logo na primeira. Lá na sua casa você nunca sentiu isso? Não. Isso lá no centro, mais? Não. Vamos em frente. Ontem aqui? Não. Da outra vez você não sentiu na sua casa, a distância? Não, eu não senti sendo empurrado, não. Você nunca pegou isso teletertuliano? Nunca? Já assisto sempre em casa, eu sempre acompanho em casa. Pois é. Eu assisto todo dia, e lá é muito intenso. Sim. Mas você não sentiu para trás? Não.
Ontem eu senti aqui. Compara o que você sentiu aqui com o que você sentiu na sua casa. A capite? Entendi. Isso é igualzinho o caso da TENEPS. A pessoa que pratica a TENEPS em casa, depois ela vem para o laboratório. É muito importante ela comparar. É assim que ela vai ver as lacunas dela. Não só as lacunas, é lógico, ela vai ver também quais são as grandes conquistas que ela já tem. Mas o processo é a lacuna. É ver o que está faltando em você. Agora, junto do campo, aqui, diretamente, é lógico que psicologicamente, fisicamente, é mais fácil. Muito embora a energia não tenha nada a ver com isso. Pode estar lá na China, e aqui, e você aí ou aqui, é a mesma coisa. Mas para a pessoa não é. Está entendendo? Você não está vendo o que o nosso amigo está falando? Que o povo lá, onde eu trabalho, que o povo acha que tem que encostar. Isso tudo é besteira. É coisa primária. Quem não entende de energia ainda direito, não desenvolveu o processo. É entrar na sintonia, né? Entrar naquela sintonia e se predispor. Não é isso? É o que eu faço. Agora, sua aura está boa. Você não está tão triste do jeito que você era. Você era muito tristão. Ele era o tristão da Isolda, Tristão e Isolda. Hoje ele já não está mais tão triste. E outra coisa, na hora que ele ri, os olhos fazem assim, a boca faz assim. Quer dizer, perfeito ele. Olha lá, olha como é que é o riso. Sorriso de galã de Hollywood. Negócio alto nível. Menos. Mas realmente você está melhor do que era. Você era meio tristão demais. Hoje você não é mais. Vocês conhecem ele? Alguém conhece? Não é isso mesmo que eu estou falando? Ele melhorou muito. Ele é outra pessoa hoje. Já tem sorriso. Isso era uma dificuldade. A gente tinha que pagar 500 pratas para ele sorrir, era um jeito por jeito. Hoje não, está vindo tudo gratuitamente, de modo espontâneo. Isso é muito importante. Oswaldo. Obrigado. Mas olha, tem mais alguma coisa por aí? Posso perguntar um negocinho rapidinho, Valdão? Sim. Não, só essa coisa aí de que em casa, eu sempre quis perguntar isso. Na parte da bioenergia, do ectoplasma, quando está mais denso, né, faz diferença se está local ou remoto, não é? Ou se é a distância, não é? Não é isso, você não está querendo entender. O que eu estou então falando, me explica, parece, por favor. Né? Não interessa a distância, interessa é a sua capacidade de discernimento do campo instalado aqui. Seja você na China ou aqui, junto dele. Essa é a capacidade de discernimento da pessoa que está tendo a vivência. Mas mesmo... é bobagem. Sim, tá, mas mesmo... Agora, não precisa, seja em casa ou aqui, isso depende da pessoa. Não, agora é lógico, psicologicamente, você dando um tapa na cara da pessoa, ela vai sentir mais do que só falar para ela. Mas eu concordo com isso. Eu estou perguntando só no que diz respeito, por exemplo, à ectoplasia ou ectoplastia, quando o campo está muito denso para fazer uma cirurgia, por exemplo. Não há vantagem nenhuma na presença da Consim local? Não precisa de nada disso. Dependendo da pessoa, não precisa de nada disso. Tudo é bobagem. Por isso que as coisas de incêndio acabam. Senão não acabaria. O que é isso? Incêndio é igual nuvem, sensível, entende? O negócio é por aí. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 78 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 30 votos presenciais e 11 votos online. Os recados de hoje... O presente vai ser agora, gente. Vocês não saem, não. É aqui dentro. Os recados nossos: o Antônio, concurso Heterocrítica; o Alex, a Sinvex, chamada Trabalhos; a Eliana, Congresso Autopesquisologia. Escuta, Grace, eu queria falar com você um pouquinho, pode ser? Dá um pulinho. A Marlene, sobre a Apex; e a Tamara, sobre laboratórios. Bom, pessoal, boa tarde a todos. O convite é para a 12ª edição do Heterocrítica de Obra Útil. Vai estar acontecendo nos dias 4 e 5 de setembro, ao final de semana seguinte agora, sábado e domingo. A obra pré-selecionada é Administração da Vida Científica. O autor confirmou a presença, professor Gilson Volpato,
Ele é autor de 6 livros na área de redação científica, então a especialidade dele é em metodologia, pesquisa e redação científica. Então ele vai estar discutindo conosco aí teorias e critérios dentro do processo da ciência convencional para auxiliar a produtividade científica dos pesquisadores. Então é um tema super útil, super atual, importante aqui na CCCI. Eu gostaria de lembrar a todos que há alguns dias eu fiz o convite aqui, que a gente estava com poucas inscrições. Nós já estamos quase com o número mínimo lá, 30, já passou de 20. Então faltam poucas inscrições, queremos aí convidar então a todos para que a gente possa realizar o curso, e um curso que vai ser bastante útil aí no contexto da CCCI. Ok? Então o nosso foco é produzir uma resenha crítica dessa obra, Administração da Vida Científica, e é um tema de importância para todos nós. Então contamos aí, qualquer informação a gente está à disposição, e as inscrições podem ser feitas aqui na recepção do CEEC. Obrigado. Boa tarde. O IPC convida a todos para o 1º Congresso Internacional de Autopesquisologia e 5ª Jornada de Autopesquisa Conscienciológica, que vai acontecer de 13 a 15 de novembro de 2010, no Rio de Janeiro. Serão 5 mesas de debates, 4 conferências e 5 painéis, além de minicursos e oficinas abertos ao público em geral. As inscrições, a quem estiver interessado, pode acessar um dos 18 centros educacionais pelo Brasil e fora do Brasil do IPC, e aqui em Foz do Iguaçu, na sede do Instituto, lá no Discernimento. Obrigada. Bem, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para divulgar um evento que vai acontecer em junho do ano que vem, que na verdade é uma junção de 2 ICs, a ARAC e a Sinvexis, que vão fazer o Congresso de Serenologia e da Invexologia juntos lá na ARAC no ano que vem. Então nós estamos aqui para divulgar que a chamada de trabalhos para os 2 congressos estão abertas e as pessoas podem estar mandando aí seus trabalhos, algo que tem relação aí com a serenologia ou com a própria invexologia. Então, pessoal, acessem o site www.asinvexis.org. Lá vocês encontrarão um arquivo em PDF e mais informações sobre o trabalho. Obrigado. Boa tarde. A Apex convida para o curso Introdução à Programação Existencial. Ele acontece nos dias 4 e 5 de setembro, no sábado, das 8h30 às 11h30 e à tarde, das 15 às 18h30. Já no domingo, o início é às 8h30 até às 11h30. As inscrições são feitas na recepção do CIAEC e o curso apresenta conceitos e ideias para o desenvolvimento pessoal e compreensão das metas da programação existencial. Obrigada. Boa tarde a todos. Só para avisar que amanhã, a partir de amanhã, vocês já podem fazer o laboratório de Proexis. Ele está com ar-condicionado novo, ele estava interditado até então, e amanhã, então, vocês já estão liberados para fazer o laboratório. Muito obrigada. Antes do encerramento, a palavra Cristiane Ferraro. Pessoal, só um minutinho que a Cristiane Ferraro está assinando aqui o livro, tá bom? Então, vamos dar os parabéns. Fala um pouquinho aí. Deixa eu ver se vai funcionar. Demorou, mas saiu. Eu dei entrada em 2006 nesse livro, lá na editora da universidade. Eu fiz um mestrado de 2003 a 2005. Aí, em 2006, eu dei entrada na editora. Aí, levou 3 anos até eles entrarem em contato para fazer as últimas revisões. Aí, ano passado, eu fiz as últimas revisões até hoje, até início desse ano. E aí, finalmente, foi para publicação e aí está publicado. Eu agradeço aí a muita gente que me ajudou, Rosa, Tânia, professor Valdo, Pedro, os voluntários do Holociclo todos, pela paciência, na época da ausência por causa do mestrado, enfim, agradeço um monte de gente. E agora espero que vocês leiam e critiquem a dissertação. Tá no formato de
acadêmico mesmo, não é um livro conscienciológico, não está em forma estilística da enciclopédia, ele está numa escrita livre, numa escrita com formática, digamos, da universidade, e ele é um livro que foi feito basicamente com base na questão da linguística, de uma análise linguística, de um discurso, que foi o discurso da Zilda Arnes Neumann, né, que e eu pedi, porque a filosofia da editora da universidade é distribuição gratuita, só que eles não escrevem isso nas obras. E aí eu pedi que eles escrevessem, que eu fazia questão de que isso constasse que era distribuição gratuita, para não ocorrer, né, porque a gente fica sabendo que existem professores que, apesar de ser gratuito, acabam vendendo o livro. Eu falei, não, eu não vou vender, eu quero doar os livros, e a filosofia da editora já é essa. Então juntou a fome com a vontade de comer. E aí fiz questão que escrevesse distribuição gratuita na obra, né. Eu nunca vi uma dissertação de mestrado, nem tese que tivesse isso escrito, né, então, pelo menos nesse ponto aí, eu acho que vai ser uma novidade. E a gente vai estar distribuindo gratuitamente, então, os livros, né, para quem tiver interesse. Mas, basicamente, a obra ela é uma análise do discurso da Zilda Arnes, que faleceu no terremoto do Haiti, em janeiro desse ano. E eu utilizei para isso uma teoria de um filósofo da linguagem, que foi o Bakhtin. E, para poder fazer essa análise do discurso dela, fundamentado no Bakhtin, eu tive que retroceder séculos de história. E não foi muito fácil, foi uma pesquisa histórica bem profunda, então vocês vão ver que o capítulo 1, basicamente, é histórica, a história da Igreja Católica. O capítulo 2 é o catolicismo no Brasil, então aí a fusão entre a relação do governo brasileiro, o Estado, passando por Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. Aí a relação o tempo todo com a igreja, como é que isso funcionou. E no terceiro capítulo, aí sim é que eu falo mais da pastoral da criança, do trabalho da Zilda Arnes, de assistência às crianças, né? A pastoral da criança hoje é uma organização não governamental, uma ONG, a maior no Brasil, na área do terceiro setor, e que conseguiu reduzir os índices de mortalidade infantil. Né? Então, é responsável pela redução dos índices de mortalidade infantil do Brasil perante, né, o mundo todo. E, então, no terceiro capítulo é que eu estou aprofundando mesmo a relação do discurso da Zilda e a sua fundamentação no discurso de Jean-Jacques Rousseau. Por isso que Rousseau está na capa, junto com Zilda Arnes, porque eu encontrei as mesmas ideias, né, que Rousseau escreve no livro dele, Emílio, nas ideias que a Zilda Arnes sempre estava discursando a respeito da pastoral da criança, do trabalho com infância e com criança. Né? Então, basicamente, o livro é isso, é para provar que existe uma relação entre o discurso no século XVIII de um filósofo, que é o Rousseau, e o discurso de uma médica pediatra no século XX, que é a Zilda Arnes. E é interessante porque essa teoria linguística mostra exatamente isso, que os discursos eles se complementam, eles dialogam e não existe tempo, né? Não existe uma condição assim de proximidade. Às vezes tá na distância do tempo, às vezes a gente mesmo pode estar retomando um discurso que nós mesmos fizemos em outra vida. Né? Então, é bem essa a proposta do trabalho. Obrigada aí para todo mundo, tá? Para amanhã teremos o verbete complacência religiosa, eleito com 16 votos, a especialidade para patologia. Obrigado a todos, uma boa tarde.